Você tem dificuldades para responder questões escritas? Não consegue redigir uma resposta clara e objetiva? A sua resposta ou fica longa demais ou fica curta demais? Então você sofre do que eu chamo de drama dos 3 Cs: concisão, clareza e coerência. Fica comigo até o final deste vídeo que eu vou te mostrar exemplos de respostas com esses problemas dos 3 Cs e o mais importante, como que você pode resolver esses problemas. E vamos começar com o problema da concisão. A sua resposta deve ser objetiva e concisa. Respostas muito longas tendem a trazer informações não pedidas e correm maior risco de conter erros, além de irritarem os corretores. Lembre-se que resposta escrita tem sempre uma certa dose de subjetividade na correção. Quanto mais você evitar respostas longas e prolixas, menos risco você corre. Aí você diz, mas professor, quando que eu sei que a minha resposta está muito longa? Deixa eu te mostrar um exemplo para responder essa sua pergunta. Nós temos aqui uma questão da UEL adaptada. Isso aqui era uma questão teste, de múltipla escolha, que eu adaptei para uma questão dissertativa. É um fragmento de texto de uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo, que diz o seguinte: ser um tímido notório é uma contradição. O tímido tem horror a ser notado, quanto mais a ser notório. Se ficou notório por ser tímido, então tem que se explicar. Afinal, que retumbante timidez é essa que atrai tanta atenção? Se ficou notório apesar de ser tímido, talvez estivesse se enganando junto com os outros e sua timidez seja apenas um estratagema para ser notado. Tão secreto que nem ele sabe. E aí vem a pergunta. De acordo com o texto, uma retumbante timidez conduz à notoriedade. Isso é uma afirmação. A pergunta é essa: você concorda com essa afirmação? Justifique. Pergunta: simples, clara e direta. Agora, presta atenção neste exemplo de resposta totalmente inadequada por ser muito longa e prolixa. Veja se você se identifica com esse tipo de resposta. Luiz Fernando Veríssimo é um cronista brasileiro que trabalha muito com o humor. Suas crônicas, divulgadas em jornais, revistas e blogs da internet, trazem reflexões bem humoradas, mas ao mesmo tempo profundas sobre o comportamento das pessoas. Os textos de Luiz Fernando Veríssimo também jogam muito com a ambiguidade da linguagem e por isso são usados frequentemente em questões de português. A crônica acima aborda a questão da timidez das pessoas. Existem pessoas que sofrem muito por serem tímidas. Isso prejudica sua autoestima e as suas relações sociais. Inclusive, algumas pessoas possuem uma timidez tão grande que acabam ficando conhecidas exatamente por causa dessa timidez. Observem que toda esta parte inicial da resposta, essa que está em vermelho, é totalmente desnecessária. Ninguém perguntou nada sobre o autor. Quem é ele? Onde suas crônicas são publicadas? Qual o assunto que ele aborda? Ou por que suas crônicas são comuns em questões de português? Toda esta parte é desnecessária, não está relacionada com a pergunta. Alguns alunos acreditam que ao fazer isso dão mais consistência à sua resposta, que eles estão demonstrando conhecimento e que isso vai ajudar na nota. É o contrário, amigo. Além de irritar, esta atitude demonstra insegurança da sua parte. Você corre inclusive o risco do corretor não ler toda a sua resposta. Ele começa a ler, percebe que não tem nada a ver com a pergunta e nem chega ao final, onde a pergunta está mais ou menos respondida, embora sem objetividade. E aí você leva um belo 0 na sua resposta. Mas mesmo que ele leia toda a sua resposta, você vai perder nota por prolixidade, por falta de objetividade. E agora você quer saber, obviamente, como seria um exemplo de resposta adequada. Eu vou te mostrar.
Mas antes de eu te mostrar um modelo de resposta adequada e concisa, junto com o passo a passo para redigi-la, deixa eu te convidar para um projeto que pode mudar a educação deste país. Você sabe que nenhum governo, seja de direita ou de esquerda, jamais valorizou nem vai valorizar a educação. Mas eu e milhares de professores estamos fazendo a nossa parte. Mesmo sem incentivo e com todas as dificuldades, nós acreditamos que a educação é o único caminho para mudar a realidade de muitos brasileiros. E hoje nós temos a tecnologia ao nosso lado. As nossas aulas gravadas chegam a milhões de estudantes, mas a visualização é pequena e o retorno é quase nulo. Por isso o YouTube criou o Valeu, uma forma de incentivar os criadores de conteúdo. Ele fica aqui embaixo do vídeo. Você clica nele e pode contribuir com qualquer valor. Se cada um fizer um mínimo que seja, nós mudamos este país. Mudamos a educação deste país. Vamos fazer parte deste projeto e revolucionar a educação brasileira? Valeu? Agora vamos ao que interessa. Como transformar aquela resposta enorme e deformada em uma resposta concisa e objetiva. A primeira coisa que você tinha que observar é que se trata de uma pergunta direta. Você concorda com esta afirmação ou não concorda com esta afirmação? Então, a sua resposta também deve ser direta, sim ou não. Sendo assim, a sua resposta deve começar com sim ou não. Em seguida, deve vir a sua justificativa. Aí você diz, pois é, professor, é aí que eu me perco, acabo escrevendo demais. Pois bem, eu tenho uma dica infalível para você não se desviar da pergunta e não cair em prolixidades. Comece a sua justificativa retomando a pergunta. A pergunta embutida é: uma retumbante timidez conduz à notoriedade? Então comece usando esta pergunta como início da sua resposta e depois conclua com a justificativa do sim ou do não inicial. Veja como seria um modelo de resposta adequada. Obviamente que antes de você começar a responder, você tem que chegar a uma conclusão, se você concorda ou não concorda com essa afirmação. Existe um processo para se chegar na resposta. Começando aí pela leitura do enunciado, destacando aquilo que é mais relevante e depois buscando a resposta no texto. Eu explico isso passo a passo lá no meu curso Mestres da Leitura. Basicamente aqui, você tinha que buscar a expressão retumbante timidez no texto e observar o que está a seu lado. Então você tem lá em cima retumbante timidez e aí você tem anteriormente ficou notório por ser tímido. E logo depois disso você tem atrai tanta atenção. Então, quando é feita a afirmação, de acordo com o texto, uma retumbante timidez conduz à notoriedade, você tem que concordar. Então, você começa a sua resposta com sim. E aí aquilo que eu expliquei. Inicia o seu texto com a pergunta embutida. Então ficaria assim, sim, uma retumbante timidez conduz à notoriedade. Porque retumbante significa sonora, exagerada, que chama a atenção. Então, uma timidez exagerada torna a pessoa notada, conhecida. Resposta clara, direta, objetiva, concisa, reduzida àquilo que é essencial. Bom, galera, esse foi o exemplo do primeiro dos 3 Cs, a concisão. Eu vou dividir esta aula em 3 vídeos, para que não fique muito longa e cansativa. Então, eu aguardo você na próxima aula, quando nós vamos falar sobre a clareza. Não esqueça do valeu. E não esqueça também de deixar o seu like e divulgar para os seus amigos. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Valeu, galera! Um abraço!